E aí, gente, a Renaissance aqui, esse episódio 71 do Princípio Econômico Podcast. E hoje eu vou falar sobre economia russa de Stalin até Putin. Eu vou usar duas obras como base, especificamente do Bellman, né? Da economia stalinista e depois da transição, somente dos anos 90 pra frente, e dos anos 80, do Gorbachev e Yeltsin até o Vladimir Putin. Então depois do Yeltsin, o Putin vai ao governo, né? E era, tipo, o homem do Yeltsin, assim, em certos aspectos, do ponto de vista de lealdade política, né? Putin até deu para ele condições de vida fáceis posteriormente a essa transição, né? Então ele tinha uma lealdade muito grande com Yeltsin. E o ponto aqui é falar quais são. Qual que é a dinâmica dessa transição, né? Porque, obviamente, tipo, como a Rússia se tornou o que é hoje, né? E porque a Rússia tecnicamente não é uma democracia no sentido estrito da coisa, embora nenhuma democracia seja perfeita. A Rússia, no momento, em vários aspectos, não é, de um ponto de vista, libertária. Um ponto de vista mais básico, assim, em relação até ao Ocidente. Em questão de controle do ponto de vista de um governante, né? Então você tem menos democracia que o normal ali. Na Europa, Estados Unidos, Brasil, já não tem uma democracia tão boa quanto poderia, né? Mas ali tem algo ainda mais aquém do que é dito como uma democracia, de certa forma, né? Bom, quando a gente fala sobre Stalin, a gente tá falando sobre uma transição posterior a Lenin, posterior à Revolução Russa de outubro de 1917, em que a economia russa, ela visava os ideais socialistas, né? Então, eles dependiam muito de petróleo, posteriormente, e grãos, em certos aspectos, durante todo esse período das décadas aí do governo Stalin e seus sucessores posteriores, né? Então, o grande ponto que deve ser levantado é a dependência de algumas commodities e posteriormente de importação externa. Não só posteriormente, mas no geral uma grande dependência de importar bens de consumo do exterior. E também isso com o próprio dinheiro do surplus deles de petróleo ou grãos, né? Eu já vou explicar como que funcionava, né? E essa dependência ela vai continuar posteriormente a Stalin ainda. Então só vou pegar aqui a lista dos líderes da Rússia desde 1917. Então você tem inicialmente um governo que não era exatamente um governo, é um governo pré-capitalista, né? Um governo que poderia fazer a transição posterior, que é o governo dos Tsars, né? Era um governo com bastante corrupção em vários aspectos, corrupção no sentido também de um elitismo também, né? Desse governo específico. Tem a liberação dos serfs, no mais ou menos pro fim do século XIX, mas não era um governo exatamente que buscava uma liberdade com mudanças crônicas e mudanças estáveis, né? Então, tinha ali empresas privadas, tinha ali uma... Não vou falar liberdade, né? Mas uma certa liberdade muito maior do que, obviamente, no socialismo. Mas o governo pré a Revolução Russa, ele é um governo relativamente fraco, somente pela decisão que ele tomou em relação à entrada na guerra, na Primeira Guerra Mundial. A entrada na Primeira Guerra Mundial por parte do governo da Rússia causou sua queda. A guerra custa caro, você tem recursos que os soldados precisam em relação a comida, transporte, equipamento, que demanda um fluxo de capital muito alto. E onde eles vão conseguir esse capital? Do povo, né? E isso gerou um problema, né? Porque mesmo depois da guerra, depois da guerra não, durante esse período, você tinha uma estagnação econômica por conta desses gastos elevados, o que fez a população entrar em crise. Então, na revolta de fevereiro de 1917, você tinha realmente, então o Thiago Braga fala com mais detalhes sobre essa questão,
uma revolta popular do povo, né? Só que de outubro foi diferente. De outubro foi uma minoria bolchevique que fez uma revolta armada, né? Teve depois uma guerra civil e tal. Mas o grande ponto, até da intenção do Lenin nesse caso, era de fato criar uma revolta do ponto de vista marxista, em que ela é de fato necessária, né? Porque você pegar a visão do ponto de vista do direito, do direito, do aspecto marxista, é uma questão de racional de direito eles fazerem revolução mesmo que a forças. Embora eles estejam incorretos, né? Mas na visão deles, né, na perspectiva deles, faz sentido isso. Embora eles estejam errados nesse aspecto. Então foi uma revolta armada, violenta. Nada bom poderia vir disso, né? E quando Stalin assume o poder de 1924 até 1953, ele tinha alguns inimigos, né? Que poderiam, já vou falar, entrar no caminho dele, né? Mas em relação à sua implementação política, ela visava alguns ideais associados, coisas que dependiam unicamente dele, né? E que não eram necessariamente, mesmo no sistema dele, coisas que iam funcionar. Mas só para eu falar logo da lista que eu falei anteriormente, você tem Lenin, depois da queda do governo Tsar, Stalin, Georgy Malenkov, de 1953, Nikita Khrushchev, que é de 1953 até 64, Leonid Brezhnev, de 1964 até 1982, Yuri Andropov, de 1982 até 1984, Konstantin Chernenko, de 1984 até 1985, e Mikhail Gorbachev, de 85 até 91, até a queda da União Soviética, né? Então, a gente vai para os próximos, né? Que é o Yeltsin e o Putin. Então, voltando, né? Agora, vamos focar na forma de política econômica de Stalin, né? Então, como eu disse, a visão dele era usar aquilo que a Rússia era bom de produção para usar o surplus, o que a população não consumia internamente, e até a União Soviética em aspectos posteriores, era usar isso, esse surplus, né, esse excedente do que é consumido, para exatamente comprar recursos do exterior. O problema é que flutuações em grãos e em petróleo, se você só usa essas coisas como base da sua economia, do seu faturamento, quando você tem essas commodities falhando, né? Embora a Rússia era muito forte, ainda é nisso. Ou flutuações de mercado que acabam aumentando o preço, por exemplo, e coisa do tipo. Você tem uma crise que vai ocorrer disso. E uma queda em faturamento. Por conta de questões que você não consegue controlar. Esse é um ponto importante. Commodities, elas têm flutuações de mercado que não são controláveis necessariamente por um governo, obviamente. Então, mesmo se você governasse todo mundo todo, você não ia conseguir controlar relações de oferta de algumas commodities em certos calendários de demanda, né? Então, esse é um ponto muito importante nesse contexto, né? Então, como eu disse, antes dele você tinha um direito corporativo muito fraco, o mercado de Russian Equity relativamente crescendo, mas não no sentido do Ocidente, né? A Rússia ainda era muito retrógrada em vários aspectos. Então, aqui no governo de Stalin você acabou com tudo isso, né? Você tem basicamente meios de produção sendo controlados por eles totalmente e você tem uma planificação da economia, ou seja, você planeja tudo. Tu planeja o que vai ser importado, o que vai ser exportado, que é vendido para fora, o que vai ser produzido nacionalmente. Você vai decidir em cada setor, por exemplo, no setor associado à metalúrgica, setor associado à produção de grãos, setor associado à agricultura no geral, setor associado à produção de farinha, de todo tipo de coisa possível e imaginável. Tu tem alocação de recursos planejada pelo Estado. Então, para cada setor vai ter, em cada região da União Soviética, você vai ter
Tu tem os seus conjuntos administrativos ali, governamentais, mas você vai ter um planejamento do que vai ser alocado para cada um, ao longo dos anos, né? Tinha aquele 5-year plan, plano de 5 anos dele lá. E você tinha, além desse planejamento, decisões que eram temporais, né? Que não eram de longo prazo, assim, decisões que eram tomadas ao longo do caminho em relação a esses recursos. E também, em relação aos bens de consumo que eram importados e que eram produzidos nacionalmente, você tinha uma distribuição feita pelo próprio governo para a população da União Soviética no geral. Então, por exemplo, vamos supor que tá numa região, no Vigorod da vida, e tem um mercadinho lá. O fornecimento que é dado de produtos, né, de bens de consumo, vamos supor, manteiga, farinha, arroz, coisas do tipo, coisas básicas, óleo vegetal, enfim, tudo ali não foi alocado pelo próprio dono da loja. Ele não contratou um fornecedor, ele mesmo, usou seu próprio capital para comprar esses recursos para sua loja. Não, aquilo ali, ele foi importado ou produzido nacionalmente, só que distribuído pelo próprio Estado. Então, o Estado que distribui os recursos, ele aloca os recursos onde ele acha mais eficiente. Tudo isso fica na mão de algumas pessoas apenas. Qual que é a diferença? Uma diferença básica, uma diferença estrutural teórica aqui. Por exemplo, tu vai no mercadinho na sua rua. Aqui no mercado, de onde você acha que vem aqueles produtos? Claro que vem de distribuidores, fornecedores, que podem ser inúmeros ou alguns, em que você tem alguns fornecedores que vão só bebida. Então só Fanta, Coca-Cola, coisa do tipo, pra colocar no freezer ali, para as pessoas comprarem ali. Você vai no mercadinho, você abre o freezer ali, tipo uma geladeira, né? Tu pega a Coca e compra. Obviamente, quem compra em menor quantidade, o preço fica maior, por isso o mercadinho vai ser maior do que num mercado grande. Óbvio, relações de quantidade de compra, né? E liquidez em vendas, né? O mercado maior ele gera mais liquidez em vendas para fornecedor. Vende mais, tipo, ele consegue mais rápido vender o que ele tem que vender para não ter deadweight loss, né? No caso do fornecedor, né? Porque senão ele não consegue vender logo os produtos que ele fabricou, vence e aí ele perde dinheiro. Então quem compra mais tem desconto, né? Por unidade comprada. Mas bom, então você é um dono de um pequeno mercadinho. Tu compra coisas também. Até se for um mercado um pouquinho de médio tamanho, né? Tipo, tamanho assim, mais ou menos grande. Tu vai ter um açougue, tu vai ter outros tipos de produtos, como tipos de vegetais e legumes, que aí demanda uma relação de cálculo mais difícil. Então, por exemplo, eu conheço mercadinhos menores e que não tem essas coisas. Então só tem ali produtos ali que tem um shelf life no geral relativamente grande. Então o cálculo é mais fácil do que, por exemplo, salada, coisas do tipo. Batatas que ficam expostas ali sem refrigeração, em que você tem que ter uma quantidade de compra temporal relativamente grande. Porque senão você vai ter deadweight loss, né? Você comprou e não consegue vender, tem que jogar fora. É um problema de logística, né? É um problema sempre de logística que cada mercadinho tem que ter. E, obviamente, do ponto de vista econômico, as coisas que você compra no mercado impactam sua economia de forma... sua economia pessoal, né? De forma muito prática e relevante, né? Ora, feiras eram comuns na época, coisa do tipo. Eu não tô falando que tinha um mercado na época nesse sentido, né? Tinham lojas e tal, como qualquer tipo de sistema da época. Então, você vê que, no sentido atual, por exemplo, no Brasil, de uma forma simples, ou qualquer outro país normal, você tem um sistema em que o próprio indivíduo, empresário, que tem aquele mercadinho, tem que operar a logística e funções de compra, logística em relação ao que ele compra e vende. Ele tem que usar dados estatísticos, históricos em relação ao que ele tem que comprar ou não. Tem que ter um estudo minimamente estatístico para você entender flutuações de mercado. Então, obviamente, ovos de Páscoa são vendidos na Páscoa. Tem pernil sendo vendido mais no Natal e coisas do tipo, ou feriado específico, dependendo do país. O grande ponto é que você tem uma diferença entre uma economia planificada, em que isso tudo é alocado
diretamente pelo governo, e a diferença entre entes privados, né? Que eles lidam com esse problema. Por exemplo, tu tem um mercadinho, tu precisa comprar certos recursos porque você tem que vender, mas tu vai pegar crédito. Tu tem que melhorar as condições do mercado e tal. Tu pega crédito, empréstimo no banco central ou banco privado. Tu paga um juros dessa dívida, tem acesso a essa liquidez, nesse crédito mais rápido, esse dinheiro. Só que o risco tá com você, como indivíduo. Com você que é o que tá incorrendo esse risco. Se der merda, o problema é seu. Tu fale, enfim, como muitos mercados falem. Restaurantes falem muito também por erros logísticos. Não é nem questão de qualidade da comida. Mas a questão é, a sua péssima administração, no fim, vai ser culpa sua, e os riscos de dívida é seu. Só que aqui, no sistema stalinista, por exemplo, o risco está totalmente... O exposure, que é o termo em investment banking nesse contexto, o exposure é basicamente o que você está exposto, ao risco que você está exposto. O seu exposure é muito maior numa economia planificada em que você domina tudo. Porque basicamente, cada merda que vai dar, a culpa é sua, porque você que tá alocando os recursos, só que você tá calculando de todos os tipos de alocação de recursos em toda a economia, cara. Imagina que você hoje, vamos supor que você tem um conhecimento de economia e política e direito muito alto, mas você é dado hoje a incumbência, né, de controlar relações de oferta e interpretação da demanda futura de toda a economia do Brasil, vamos supor. Tudo que controla agora. Não existe mais empresas privadas. Você vai lá e você aloca os recursos. Cara, eu nem conseguiria pensar em como fazer isso, cara. É simplesmente impossível, cara. Porque basicamente, tu tem que ser um ser onisciente. Como que você vai saber todas as... Cara, a gente tá falando nem só da Rússia, toda a União Soviética. Tu tem que planejar de todo mundo ao longo do tempo. Semanalmente saber quais recursos vão pra cada lugar. Embora os calendários ali de produção e compra de importações é maior, né? Obviamente. Vou colocar aqui uns de 3 a 6 vezes os calendários aqui de compra. Mas tem outras questões administrativas que tu tem que ter relatórios constantemente. E tinha o livro do Hellman, ele vai estar na descrição. Uma das coisas que eu tô falando aqui, eu tô pegando o livro dele, né? Alguns aspectos históricos. Que é um livro muito bom, por sinal. Ele vai dizer que muitos dos dados também, relatórios das próprias empresas no governo stalinista, eram falsos. Tipo, era realmente falso. Por quê? Porque se eles não produzissem nas cotas necessárias, basicamente eles não fossem tão eficientes como deveriam, e isso afetasse o governo deles, dos caras lá, de forma substancial, eles iam pra vala, mano. Eu tô falando literalmente, dependendo do problema, né? Do tamanho do problema. Ou eram presos, enfim, tipo, pra vocês citarem, o livro do Amon fala, né? Os arquivos dele, associados os arquivos que foram divulgados posteriormente da Rússia, ficou claro que o Stalin, ele tinha uma visão de que, tipo, se o trabalhador não ajudasse, cara, ele que se lasca, né? Quem não ajunta com nós, atrapalha, né? É essa a visão dele. Então, aqueles que não se esforçarem pela própria União Soviética, que não comam nesse sentido. Então essa era a visão deles, né? Posteriormente, a gente pegar a doutrina, tem que pegar o nome dele, que eu sempre esqueço o nome dele. A doutrina de Brezhnev, do Leonid Brezhnev, que governou de 1964 até 1982, depois do Khrushchev. Ele basicamente tinha a doutrina que qualquer membro da União Soviética não poderia separar dela ou negar os seus princípios e valores. Então, tinha um sistema que era de coerção mesmo. As pessoas tinham que aceitar aquilo. E tantos produtores, os caras que estavam na direção das empresas, sei lá, uma metalúrgica da vida, ele tinha que obedecer mesmo ideias idiotas ou ordens idiotas por parte do governo em relação às suas calendários de produção. Tipo, às vezes o produtor, de repente, ele fosse até competente,
Mas a sua competência não poderia ser bem gerenciada, né? Ele não tinha tal controle sobre as ações que poderiam haver. E às vezes, por exemplo, mesmo que ele fosse competente, ele não tinha como fazer as coisas direito porque ele não, o fornecimento do material, por exemplo, você tem uma metalúrgica, precisa de ferro. Vamos supor que tu importa ferro de fora ou de forma interregional entre os membros da União Soviética. Então, a tua empresa depende da matéria-prima. Sem matéria-prima, tu não produz. Só que quem depende. De quem você depende para te entregar a matéria-prima? A alocação de recursos do governo. E se eles não alocassem para você o suficiente, como que você ia fazer as coisas de metalúrgica? É impossível, né? Tu não tem ferro, como que você vai. E tu não pode extrair ferro você mesmo, tu não pode, de forma privada, importar. Tu não tem nem acesso a capital pra isso, no geral. Porque tipo, o cara não é empresário, né? Ele é um funcionário. É um funcionário público. Então ele não tem nem como resolver o problema mesmo se ele quisesse. Ele não tem o acesso a capital. É porque o sistema bancário lá era totalmente total, né? E não era a mesma coisa. Ele não tinha capital no sentido privado da coisa. Então ele não tinha acesso a capital. Ele não tinha acesso às liberdades contratuais em relação a. Ele pode contratar em relação a. Tô falando do ponto de vista geral, tá? Obviamente ele tinha liberdade pra contratar quem ele quisesse, mas falando no sentido mais amplo, do ponto de vista privado, né? Então, na sua empresa você quer contratar quem você quiser. A liberdade contratual era muito inferior à de uma sociedade capitalista, no caso. Então, é nesse sentido que eu tô falando de liberdade contratual. Então, ele não tinha a liberdade de importar coisas de fora, ou. Tipo, ele não é empresário, né? Ele não, aquilo também não é dele, por sinal. Ele não tem incentivo pra. O único incentivo pra ele ir bem na empresa é simplesmente pra sobreviver e pra. Sei lá. O incentivo dele não é de uma coisa que é sua, né? Uma coisa muito clara, assim, óbvia. Até do ponto de vista psicológico do ser humano. Quando a coisa é sua, quando a empresa é sua, é muito diferente. Tipo, o stake que você põe na. Qualquer pessoa. Eu tava vendo os caras do Pipoca Nanquim falando sobre isso, né? Quando eles trabalhavam no mercado de quadrinhos. Pros outros, acabou o expediente, falou. Outra pessoa termina lá a parte que eu tava editando, mesmo que você goste do trabalho, né? Mas quando é seu aquilo, quando, tipo. Nem só o lucro, né? Faturamento. Mas quando aquilo que você faz é seu, né? E você gosta daquilo, basicamente o incentivo é exponencial. Enquanto o incentivo de um funcionário, não. Quando toda a economia planificada é só de funcionários públicos, por sinal, não tem acesso ao tipo de liberdade em relação a relações de importação ou decisão de alocação de recursos, basicamente tu tem uma empresa só, como se fosse isso, né? Tem uma empresa só que tem vários gerenciadores na hierarquia stalinista, que é, acho que de 3 camadas. Só que basicamente tu tem um sistema que não pode funcionar do ponto de vista estrutural. Cara, um restaurante, tipo um mercado, não funciona. Aí você pode falar, mas como a União Soviética durou tanto tempo? Cara, tu tinha basicamente a repressão da liberdade de expressão, da comunicação, muito mais ainda do que nos países do Ocidente, que já tinha isso também, já tem até hoje. Tu tinha até uma questão de você poder fazer o que quiser, mesmo sem contrariar o direito natural. Por exemplo, coletivização dos agrária ali principalmente na Ucrânia, no norte do Cáucaso, foi a política aí no começo dos anos 30 a mais conhecida, o Lodomor da vida, do Stalin, em que ele basicamente, mesmo que tinham safras boas naquela época, basicamente o Stalin, ele pegou mais grãos, tipo, assim, tu tem a economia da Ucrânia, muito forte em agricultura. Você lê, por exemplo, Nikolai Gogol, Pushkin, tu vê que a agricultura ucraniana é muito forte na época. É extremamente interessante a economia, a agricultura ucraniana, antes dessa época ainda, na época do Tsar. É muito interessante. Tem um livro do Nikolai Gogol que fala sobre isso, né? De um casal
de fazendeiros na Ucrânia. É muito interessante a forma que funcionava a dinâmica nesse contexto, né? O que aconteceu? Tu tinha safras boas naquela época, no período da fome. O que aconteceu foi que essa coletivização visava pegar a propriedade privada de produção dos agricultores, dos camponeses, para a própria União Soviética no geral, para distribuir entre os membros e também para gerar um surplus para conseguir capital estrangeiro. Então, tu exportar para fora. Então, tu exporta para fora para ter inflow de capital estrangeiro para si, grana para gastar. E grande parte se distribui. Qual que é a questão? Ele pegou mais do que. Mais do que o suficiente para os camponeses sobreviverem, porque eles se alimentavam disso daquilo também. Até da venda disso para gerar capital para eles comprarem coisas, né? Os bens de consumo básicos da sua vida. Só que basicamente eles tinham que vender abaixo do preço de mercado pra Rússia. E o resto ainda. A Rússia. O governo stalinista pegava deles. Então, basicamente eles ficaram sem dinheiro e comida. O que gerou fome. E o Stalin, intencionalmente, não permitiu que eles migrassem para regiões fora onde estava acontecendo a fome, né? Ou seja, ele obrigou eles a morrerem ali. Isso tá no livro também do Elman. Isso tá nos arquivos também associados a esse período da União Soviética, né? Os arquivos que foram liberados posteriormente. Não vou falar sobre isso com detalhes, mas o livro do Elman fala de forma superficial sobre o tema, né? Fala que ler os arquivos por si mesmo é mais... é mais do ponto de vista... É mais claro, né? Seria mais útil do ponto de vista de bater o martelo. Mas o grande ponto é que, no geral, ele agiu contra os camponeses intencionalmente. Visando não razões econômicas, mas políticas, essencialmente, né? Mesmo que ele não causou a fome, ele usou uma política que visava punir os camponeses. E até questões de tirar os camponeses... nesse período de tirar todo tipo de camponês rico da época. Tipo, eliminar ou prender, coisas do tipo também. Então, uma visão totalmente contrária a um sistema de produção que de fato funciona, né? Primeiro, você está comprando um produto abaixo do preço de mercado, mesmo interno, regional, na União Soviética. E tu tá pegando grãos à força dessas pessoas. É simplesmente abominável, cara. Tu fixa preço do que você comprar das pessoas, tu basicamente tá condenando elas à pobreza crônica. E isso aconteceu no Holodomor, né? No processo de coletivização dele da setor agrário, né? Da União Soviética como um todo. Então faz sentido os ucranianos terem raiva da Rússia. Que os efeitos, eles obviamente duram até hoje, né? Do ponto de vista... Tipo, quantas pessoas nasceriam na Ucrânia não morreriam nessa época, caso isso não acontecesse, né? A gente tem que se prever no longo prazo, né? Os efeitos de longo prazo, eles duram até hoje. Assim como os efeitos da Segunda Guerra Mundial nos judeus, né? Tipo, quantas famílias nasceriam, viveriam hoje caso aquilo não tivesse acontecido, né? Então, querendo ou não, é um tipo de massacre, ele fere aquele povo de forma crônica, até de uma forma eterna, né? Porque, querendo ou não, você tem um grupo de famílias que não verão, tipo, seus sucessores, né? Que foram exterminados, né? Então, esse é um grande ponto da política stalinista, mas esse é um fator, uma das ocorrências, né? Tem muitos mais eventos que são até mais piores, né? O meu ponto de vista aqui, do ponto de vista econômico, né? Então, como eu disse, a economia planificada dele visava isso, né? Visava também uma visão, tipo, tem uma parte do livro que fala, tipo, que Stalin fala, né? Que ele não... Por exemplo, ele era contra a importação de Rolls Royce, né? Que é um tipo de carro, né? Muito bonito, por sinal. Que ele visava, assim, ele visava só importar o suficiente, mas não em excesso, de fora. Produzir o máximo de coisas nacionalmente. E uma visão de que ele poderia fazer o que ele quisesse, contanto que fosse nos ideais que ele acreditava. Mesmo que violasse direito natural e, obviamente, a racionalidade. Então, obviamente, são comportamentos irracionais, antiéticos e imorais. E
Outro ponto, além desse controle total do ponto de vista de importação, exportação, produção, distribuição de recursos, alocação de recursos em certas regiões da União Soviética, você tem um sistema que ele não favorece a si mesmo, na verdade. Alguns pensam, por exemplo, e se outro ficasse no poder? E se não fosse Stalin? E se fosse Trotsky? Ou outro cara melhor que ele? Mas não é uma questão de gerência, né? Não é questão da habilidade da pessoa. Porque, cara, não importa quem se colocasse ali, cara. O cara mais tryhard de toda a história, em economia, matemática, que for. Ele nunca ia conseguir fazer isso funcionar no longo prazo. E no médio prazo, ok, mas no longo prazo, esse colapso era inevitável. E ele só não aconteceu antes por questões que você não teve uma glavnoste da vida do Gorbachev, que basicamente deu mais liberdade para as pessoas de falarem e, por fim, acabarem com o regime. Até questões econômicas também. Em relação à crise no petróleo em grãos. Que não foi causada pela Rússia, foi causada pelo mercado em geral. A Yom Kippur War também nos anos 70, aumentando os preços do petróleo. Questões de cerco ali na... barreiras ali na relação ao petróleo. No Golfo Persa, né? No Estreito de Hormuz. Várias coisas aconteceram nos anos 70 e 80 que gravaram um problema. Da questão, a Rússia não tem dinheiro para se sustentar. Por quê? Porque basicamente o que eles tinham de petróleo para ter internamente e vender para fora não dava faturamento suficiente, o surplus não dava faturamento suficiente do que eles vendiam para fora para ter o suficiente para o governo funcionar. Só que demorou até isso acontecer de fato, esse colapso, né? Ele tinha uma visão também, o Stalin, de que ele, para ter eficiência de produção, ele tinha que beneficiar mais os consumidores, os produtores, né? Os consumidores em si. O de consumidor é as pessoas. Então, se você, por exemplo, se eles produzem bem e você recompensa eles, então isso afeta o consumo e isso afeta a produção. Então, você tem uma relação de que você tem um sistema que as pessoas têm um interesse e um incentivo a produzir. Então, a gente teve uma meta que a gente cumpriu, a partir do governo, então eles vão nos recompensar. Só que isso gerava problemas, né? Porque eles poderiam simplesmente aumentar o consumo e abaixar o investimento, como o próprio Elman fala no livro. Então, na página 105 do livro do Elman, ele vai dizer, né? Os cenários mostraram que o estacovismo, né? Que é um tipo específico nesse contexto, carregava grandes riscos na liderança de no programa de investimentos, encorajando o estacovismo em um sistema industrial baseado em taxas progressivas que quanto mais você produzia, mais você era beneficiado do ponto de vista de bens de consumo. Lembra que o próprio Estado colocava ali na região os bens de consumo para as pessoas consumirem nas lojas e tal, para comprarem. Embora muitas vezes tinha muitas filas enormes para se comprar comida e coisas do tipo. Era uma economia de déficit em que você tinha toda hora falta de alimento, tá? Em lojas e coisas do tipo. Às vezes você tinha que andar muito para você poder ter acesso a uma carne de boa qualidade, assim, entre aspas, boa qualidade. Então, ele vai dizer, né, que os trabalhadores poderiam, pela sua própria evolução, aumentar o consumo e assim depredar o investimento. Se os trabalhadores aumentassem a sua produtividade e recebessem como resultado um aumento de produção, o investimento poderia cair. Página 105 do livro do Elman, né? Então você tinha um sistema em que os dois lados da moeda não funcionava, né? Porque, obviamente, tu beneficia o trabalhador por ele ter produzido mais, mas esse benefício não é comparável ao que o benefício no mercado privado ocidental, por exemplo. E você tem uma relação de que esse próprio sistema não funciona como um todo, né? Porque tanto na questão de alocação de recursos, que pode ser ineficiente, quanto em taxas de consumo, que em geral são que beiram, sei lá, não vou dizer que escravidão, mas que beiram o suficiente pra sobrevivência, né? Uma pessoa tinha que se sacrificar pra ter um consumo bem básico ali, no geral.
A não ser se você fosse da elite política. Deveria comer bastante bem. Então, no fim, a elite política, ela tinha mais acesso a qualidade de vida do que o próprio povo, né? Como é sempre em qualquer país, mas aqui muito mais do que normal, né? Então, na página 107 vai dizer, né? Trabalhadores eram obrigados a trabalhar 7 dias por semana. Não eram permitidos de sair da empresa pela sua própria volição. E essas leis criminais não eram apenas uma formalidade. Em 1940, 3,3 milhões de trabalhadores foram acusados de violações pelo governo, né? Desses, 1,8 milhões foram sentenciados a 6 meses de trabalho corretivo, sem interrupção do trabalho normal, e 322 mil a termos de prisão de 2 a 4 meses. E a aplicação da força era aplicada até o meio dos anos 50, né? Então você vê aí que... Aqui é a página 107, né? Do livro do Ellman, sobre a política stalinista. Você vê como... Era estranho, né? Porque a identidade dessa ideologia era beneficiar os trabalhadores, mas basicamente você tinha um efeito contrário. O que é irracional, né? Porque você deveria ter um efeito... que ajudasse eles, né? Mas não era exatamente o que acontecia. Esse era o problema. Era uma economia também de rent seeking, né? Eles baseavam muito a arrecadação em rent e aluguel em português, né? Mas basicamente em formas de ter... Tipo, você tinha, por exemplo... Não tinha aluguel do ponto de vista pessoa pra pessoa. Tipo, eu alugar minha casa pra você. Até porque não tinha relações de propriedade nesse sentido. Era tudo distribuído pelo Estado, né? Mas você tinha um pagamento de uma taxa de... Seria tipo como se fosse um aluguel, né? A taxa de manutenção e coisas do tipo ali. A taxa mínima para o Estado próprio administrar essas comunidades de pessoas morando junto, né? Ele tinha um sistema que visava coletar essas rendas. Isso, no fim, na minha opinião, é contraditório, né? Porque o Estado pode coletar isso e não a pessoa para pessoa, né? É meio contraditório, na minha opinião. Então... É óbvio que eles não poderiam produzir tudo... Tipo, assim, se fosse uma autarquia, ela estaria viva até hoje, tá? Só que você tinha uma população que estava crescendo cada vez mais, e que você tem mais custo, né? Tem mais pessoas consumindo. Elas precisam consumir, senão elas morrem. Então o governo também estava gastando cada vez mais. Tem os preços de coisas de importação que aumentam continuamente. Inflação global até pós a queda do padrão ouro. Então você tem um sistema que ele sempre vai ter um custo maior. Só que não necessariamente o faturamento do sistema que eles tinham iam conseguir comportar isso, né? Então, a economia stalinista, ela tinha esses aspectos de ser um sistema de economia de déficit, como o próprio Igor Gaida diz, mas também um sistema de racionamento, né? Na página 257 do livro do Ellman, ele vai dizer que para garantir a prioridade dos trabalhadores receberem salários reais nas indústrias de forma correta, né? Stalin pessoalmente visava um sistema de racionamento e de forma administrativa limitar o consumo de bens para os trabalhadores nesse sistema de industrialização. Ou seja, intencionalmente, ele controlava a oferta de bens de consumo. Comida, manteiga, farinha, trigo, todo tipo de coisas básicas para sobrevivência. Então era uma economia com base nesses preceitos, né? Que é um problema. Vamos para Vladimir Putin agora, né? Assim, só para terminar, não vou me manter muito nele. Quando você tem a queda da União Soviética em 1991, você tem a transição para um governo de, entre aspas, livre mercado, né? De liberdade econômica maior, privatização. E todas essas coisas eram uma mudança boa para a Rússia, né? E para os países que se tornaram ex-membros, né? Gradualmente foi de confederalismo da União Soviética para cada um por si. Então, em certo momento, cada um nacionalmente criou sua própria moeda, começou a virar cada vez mais, gradualmente, países soberanos, Polônia, Estônia, Latívia, Iugoslávia, enfim.
Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, tudo começou a ficar nesse sentido, né? Tudo começou a atender nesse sentido. Só que, basicamente, a Rússia ela tinha um problema que ela tinha uma questão mais crônica em relação à sua mentalidade socialista, né? Então a transição dela foi muito mais difícil. Muito mais, até do ponto de vista burocrático do país, foi muito mais complexa, né? Então, teve uma medida, até por Gorbachev, a perestroika e da Glasnost, que visava realmente maior liberdade econômica, uma visão, uma criação de um sistema mais privado, com permissão de empresas privadas nascerem, coisa do tipo. Desestatização das empresas, né? Então, mais empresas privadas, né? A Privatskaya, não sei como falar em russo. Mas basicamente era uma visão que visava isso. E as ideias eram boas, mas não foram bem implementadas, né? Então, e essa péssima implementação gerou uma crise. No fim, Gorbachev saiu do governo. Veio Yeltsin. Também visava os mesmos ideais democráticos, de liberdade econômica, mas não conseguiu implementar as coisas da forma também que gostaria. E aí você tem gradualmente a revitalização da Rússia em relação a essa transição, só que isso acontece nos anos 2000 pra frente. Só que o ápice da crise, né, dessa mudança, foi em 1998, né, quando teve o default dos títulos russos, né. Bonds, ou títulos, basicamente é uma forma de pessoas ou governos investir, ou até empresas, investirem em governos. É uma forma de investimento de longo prazo, dependendo da curva de yield que você quer, pode ser de 1 mês, 3 meses. Normalmente as pessoas saem de, por exemplo, títulos de governo dos Estados Unidos de 10 anos depois de 20 dias de comprar. Então, ou de 3 a 6 meses, né? Ninguém segura esse negócio por anos. Mas basicamente, tu tem investimento de longo prazo, né? Tu tem que ver a curva de yield, claro. Mas basicamente, como a Rússia ficou sem dinheiro por questões de crises econômicas internas, por má gerência deles, por mais que eles estavam crescendo na sua privatização, por mais que eles queriam, né, de certa forma, ter o máximo de eficiência em relação ao seu governo, essa crise em 1998 gerou, basicamente eles não tinham dinheiro pra pagar os seus investidores, né? Eles estavam na merda, eles estavam financeiramente na merda mesmo. E por várias causas aconteceu esse default dos títulos, né? Que é um evento, assim, que investidores dessa época, que começou nessa época. Eu lembro que tem um investidor específico que é muito conhecido nesse meio, né? De ensino sobre investimento. É um cara dos Estados Unidos que trabalhou num banco muito famoso, é o... Esqueci o nome dele. Mas basicamente ele fala sobre como esse default dos títulos russos foi um evento, assim, cataclísmico, né? Imagina, tu tem um hedge fund ou um banco de investimentos, tu tem, sei lá, vamos supor que seja, sei lá, algumas centenas de milhares de dólares ou milhões ali, em questão de portfólio no geral, e tudo vai pra merda, né? Não vai ser pago. Então... Mas posteriormente a isso teve uma mudança clara, né? O Elman e outros autores, né, como o Aslund, na descrição, as duas obras deles, falam sobre essa questão, né? Então, nos anos 90, você tem gradualmente os países se tornando ex-membros da União Soviética se tornando independentes, tendo a sua própria moeda nacional, não ocorre a confederação em si. Como eu disse, foi uma transição ruim, né? Não má feita apenas, mas ruim, de certa forma. No livro do Aslund, né, que tá na descrição, ele vai dizer, né? Após muitos anos de mudança empresarial, muitas falharam completamente. Isso é o que foi desejado como o que é chamado de destruição criativa de Schumpeter, né, que é um termo dele.
Porque a Rússia tava, tinha muitas empresas industriais, muito capital físico, só que a maioria é obsoleta, né? Herança da União Soviética. Então, a produção ela era eficiente nas melhores empresas, mas muitas faliram, né? Porque simplesmente eram heranças ineficientes do governo anterior, né? Então, ele vai falar sobre os oligarcas russos, que eu não vou falar sobre eles, sobre as máfias russas que também cresceram nos anos 90. Ele vai falar na página 177 sobre essa default, né? Após a crise de verão da chamada de crise financeira asiática, né? Depois também tem a dot-com bubble, tem várias crises nessa época, antes dos anos 2000, né? Mas ele vai dizer, em 28 de outubro, o mercado russo de ações caiu 19% e o crédito internacional foi constrangido, né? O governo estava completamente despreparado para isso. Durante um mês, Berezovsky trabalhou com comunistas do estado de Duma e com o primeiro-ministro Chernomyrdin para aumentar o balanço de déficit para 8% do PIB em 1997. Enfim, uma crise brutal, né? Não tem como. 28 de outubro foi que ocorreu essa questão, né? E aí depois do Yeltsin, o Yeltsin escolhe Putin, né? Que era o cara leal a ele. O governo. Só que o Putin, ele não... Ele visava, assim, inicialmente, nos anos 2000, ele tinha até discursos associados a isso. Uma economia que visava a liberdade econômica. E, de fato, na época dele, ou apesar da transição de governo para ele, ele fez isso. O Putin, de fato, ele é pra quem já viu palestras dele, ele é um cara que ele tem, sim, uma habilidade de economia em negócios no geral, como businessman, conhecimento geopolítico no setor de energia, no setor variados da economia, ele tem um conhecimento muito bruto. Ele tem uma herança da KGB e de tanto avô, pai, membros dessa corte política elitista russa, né? Só que o que ele visava e o que ele dizia intencional e o que ele poderia fazer não foi efetuado de fato. Porque tu tem um crescimento econômico muito grande, tu tem uma baixa de inflação do governo Putin de 2000 até 2010. Você tem crescimento econômico. Ele de fato é um bom manager em vários aspectos, do ponto de vista prático. Uma relação muito grande com empresários e com os oligarcas. Então, no geral, tu tem um crescimento que de fato ocorreu no governo dele. Seja apesar ou por ele, né? Mas não necessariamente. Mas o grande ponto é que ele poderia implementar no ponto de vista jurídico e constitucional, um sistema mais democrático e que visasse a descentralização do poder. E ele de fato dizia que queria isso, mas ele não efetuou isso. Tanto que posteriormente a saída do outro presidente que ficou no lugar dele de 2008 até 2012, que é o Dmitry Medvedev. Então, o Putin ficou de 1999 até 2008, depois do Yeltsin, que ficou de 1991 até 1999. Yeltsin colocou o Putin no poder, o Dmitry fica no lugar dele de 2008 até 2012, ele trabalha no governo ainda, e o Putin de 2012 até o presente, permitindo que ele se elegesse continuamente com emendas constitucionais, né? Então, o que alguém pode questionar, né? Que é só algo pra ficar no poder. Não necessariamente isso aqui seria justo do ponto de vista de direito natural. Eu não sei exatamente, porque nada de direito natural te diz que um presidente não pode se eleger eternamente. Se o povo eleger e tudo for feito de forma democrática, não tem nenhum problema, na minha opinião, de alguém se eleger até a sua morte. O problema é se essas eleições foram justas ou não, né? E se o povo quisesse tirar ele do poder, o povo deveria ter o poder pra isso. E recentemente a gente viu na política do Putin uma política cada vez menos democrática e mais visando perseguição política por parte de jornalistas, da Novaya Gazeta, da Insider e outros jornais. Então ele perseguiu muitos ativistas, nem ativistas, jornalistas mesmo.
Cara, tem 7 membros da Novaya Gazeta que foram eliminados por razões que ninguém sabe exatamente. Inimigos dele também foram eliminados constantemente. Então ele não é. Ele poderia ser, talvez, um baluarte da liberdade econômica. Historicamente, até da transição da Rússia, da crise dos anos 90 até agora. Mas ele, por questão de virtude, falta de moralidade, ou talvez ética, de virtude política, ele não fez isso, né? Então ele continua sendo, obviamente, do ponto de vista de negócios, né? Pra Rússia. Alguém que manja o que tá fazendo, até por uma experiência muito grande. Mas em questão de virtude política, na minha opinião, ele buscou centralizar o poder em si mesmo, perseguiu pessoas que nem faz sentido ter perseguido, não tem uma liberdade de expressão na Rússia atualmente, ou religiosa, necessariamente. Então, todos os aspectos de liberdade que criam, no fim, liberdade econômica, não existem na Rússia nos seus aspectos mais corretos, né? A diferença da Rússia atual com a China é que a China ela tem um sistema jurídico constitucional totalmente socialista, né? Enquanto a Rússia ela é mais capitalista, só que ao mesmo tempo ela tem um sistema que no fim é uma democracia gerenciada, né? Que é o termo que o Aslund usa no livro que tá na descrição dele. Seria uma democracia de Estado, né? É muito mais controlada do que normal. Tem uma centralização de poder muito forte. É como se ele fosse o Palpatine, de certa forma, né? Eu creio que em vários aspectos pode comparar ele com o Palpatine do Star Wars. É alguém que sempre diz alguma coisa e não faz, no fim, no longo prazo. É alguém que poderia fazer isso, mas não faz por questões de ética e antiética e questões de falta de moralidade mesmo. Claro que eu não sei razões para que as coisas são feitas, né, no governo dele, mas em vários aspectos não é um governo democrático no sentido mesmo ocidental, e não é tão bom já, né? Porque nenhuma democracia hoje em dia é uma democracia no ponto de vista geral. Real, né? São polities, né? Que é um termo de Aristóteles. Democracia mais oligarquia, né? Tem elementos oligárquicos na democracia, o que significa que não é uma democracia no sentido pleno, né? Tem várias democracias horríveis, né, no mundo. Eu creio que a União Europeia controla muitos dos países membros, eu creio que os Estados Unidos tem muitos aspectos de elitismo corporativo e político. Brasil, supremacia no judiciário também, enfim, tem vários governos com seus problemas. No fim, democracia, de fato, é o governo mesmo pior. Mas você vê aquelas que são menos libertárias, né? Tem menos liberdade. E, obviamente, a China é pior do que a Rússia nesse aspecto de liberdade, mas a Rússia tá caminhando junto nesse contexto. Então você tem uma herança socialista, uma transição que visava pelo Gorbachev e Yeltsin uma visão diferente economicamente. Mas o Putin, ele não continuou isso, principalmente no seu no seu terceiro termo, na verdade, né? Ele não continuou isso, né? 2012 pra frente. Somente intervenções militares, né, da Rússia em vários aspectos, assim, que é a coisa que eu mais discordo dele, né? Creio que várias intervenções militares que a Rússia fez ao longo do governo Putin foram imorais, incorretas e sem sentido, né? Do ponto de vista de Cícero, você só deve usar força militar pra se defender, e não pra atacar por motivos esdrúxulos, né? E é o caso da guerra recente contra a Ucrânia. E não é bom nem economicamente pra Rússia, mas ela tem se mantido. Como eu disse, ele é um bom administrador, não há dúvida disso. Até por ele manter ela por tanto tempo, mesmo com a ajuda externa pra Ucrânia por parte da Europa e Estados Unidos. Mostra que ele se preparou bem pra isso, né? Tem uma parte de São Tzu, não vou citar de cor, né? Não sei nem de cor qual parte. Que ele fala que o objetivo da guerra é a paz, né? Mas eu não acho que, em termos de política econômica, ele quer a paz no sentido. No sentido de talvez não cumpriria seus interesses, né? Então, pra resumir, né? De Stalin até Putin, a gente tem uma Rússia totalmente conturbada, né? Totalmente bagunçada. Tudo começou na Revolução de outubro de 1917. Tudo começou com
matança desnecessária da família real. A França também, ela tem reverberações, né, da sua, entre aspas, liberdade conseguida na Revolução Francesa. Eu sempre, com a França, com a China e com a Rússia, eu consigo ver uma sociedade que herda, talvez, de certa forma, uma herança política e talvez identitária, não sei, que é péssima em relação à liberdade, né? Então, com certeza nesse país eu vejo que revoluções que são sanguinárias ou pela força ou por motivos ou forma que é feita imorais não tendem a uma liberdade econômica. Em contraste disso, eu acho que a Revolução Americana você vê aspectos diferentes da razão, forma de que foi feita e do porquê foi feita, que eu acho muito melhores do que as que foram feitas na Rússia, na China e na França. E o que é herança dessa revolução veio tinha até princípios cristãos libertários nessa questão. Foi muito mais em longo prazo, foi muito mais superior em aspectos de crescimento econômico para o país, né? Por mais que você tenha problemas na forma que o federalismo foi feito e a Constituição americana, em alguns aspectos, poderia ter sido melhor, né? Uma coisa que o próprio Rothbard diz, né? Que tem muitos problemas na forma que a Constituição americana foi feita, os seus aspectos federalistas, né? Embora dá um controle para cada estado maior do que para um Brasil da vida, no Pacto Federativo, né? Então tem. A legislação muda de estado para estado nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que permite a liberdade econômica deles maior de estado para estado. Mas o grande ponto é que tanto a Rússia, a China e a França, a história delas, desses países, né, mostram que revoluções sanguinárias, violentas e coisas do tipo, no longo prazo se tornam um motivo de uma herança que talvez não sai tão fácil do país, né? Até do ponto de vista não só histórico, mas do ponto de vista de identidade, né? Sei lá. Claro que na Rússia as coisas poderiam ter mudado se simplesmente ele mudasse de ideia, né? Mas não é o caso, né? Os autores falam, né? E se o Yeltsin escolhesse outro cara? Ele não fez isso, né? Então, só Deus sabe o que aconteceria se tal ou tal coisa acontecesse, né? Nós não podemos saber, mas o que a gente pode saber é que, de fato, a Rússia não é uma democracia plena.